Venham assistir o grande videocast Calvino da Depressão, o Calvino Rivotril. Sua vida nunca mais será a mesma. Aí, pessoal, começamos mais um Calvino da Depressão, videocast Calvino Rivotril. É o seguinte, pessoal, alguns têm me questionado sobre essa minha maneira de falar, sabe? Que é peculiar, é diferente. Por que eu falo assim? Por que eu uso máscara? Por que você está usando máscara, Calvino? Eu falo diferente porque eu gosto. Gostou da resposta? Não? Então dane-se, o problema é seu. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem sido muito moda aí nas redes sociais da vida. Tema que diz respeito a muita gente que aqui tá encalhado, que tá com problema de relacionamento. Eu vou falar sobre esses sites que tem envolvido aí de relacionamento. Tem sites aí como, por exemplo, Eu Escolhi Esperar. E outro site aí muito famoso que se chama Não Morda Maçã. E tem um aí que tá levantando, que eu faço parte no meu perfil pessoal, que é o Kairos, que também segue a mesma linha, que é falar sobre relacionamento. E eu tenho esculachado, zoado, tirado sarro, não tenho perdoando não. Eu escolhi esperar no Morda Maçã na minha página do Facebook e no Twitter. Só que isso tem me deixado preocupado. Por que, Calvino? Porque às vezes eu acho que eu não estou me fazendo entender nessa minha tiração de sarro. Porque é o seguinte, gente, eu não quero esculachar por esculachar esses dois sites que eu zoo bastante, que é o Eu Escolhi Esperar e Não Morda Maçã. Pelo contrário, gente, quando eu vi pela primeira vez essas duas iniciativas, eu achei super legal. Eu falei assim, poxa, que legal, o pessoal tá ensinando como segurar o tchan, amarrar o tchan e segurar o tchan antes do casamento, que é o certo, é o certo. É a melhor maneira de evitar gravidez indesejada, doença sexualmente transmissível, para evitar um monte de mal aí, é segurar o tchan, cara. É segurar o tchan, galera. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan. Amém? Amém ou não amém? Você segurando o tchan, você faz a coisa certa. Deus criou a família. Criou todo o universo. Pensou em todo o universo. Pensa só o trabalhão de Deus. Em 6 dias ele criou o universo. Depois ele voltou a atenção dele para onde? Para onde, pessoal? Aqui para a Terra. E aqui na Terra ele criou algo que ele santificou. Que ele colocou muito empenho nisso, que é a família. Então Deus valoriza a família. Ele quer que a gente desfrute do sexo, mas dentro do casamento, constituindo uma família. Só que depois de um tempo eu comecei a prestar atenção e eu vi algumas coisas que eu achei meio bizarra. Eu já peguei até aqui minha Bíblia para falar, ó, a única Bíblia autorizada para os calvinistas, hein? Bíblia de Estudo de Genebra. Se você não tem essa Bíblia, corre para comprar a sua, porque se você não tiver essa Bíblia, você não pode ser chamado de calvinista. Tu é moleque, tira esse Calvino aí do peito. Tu é moleque, parceiro. Tem que usar a Bíblia de Genebra. Se você usa então Bíblia de Estudo Pentecostal, Bíblia de Estudo Watson, Bíblia de Estudo Apologética ou qualquer outra de Bíblia, você é poser, você é moleque. Tem que usar essa. É a única Bíblia autorizada para o calvinista. Eu comecei a ver aqui no site deles algumas coisas que me intrigaram. A pessoa começa um texto falando assim, eu li o texto no site tal, eu vi um texto no livro tal, ou então aconteceu um negócio aqui comigo, onde Deus falou muito comigo. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus falou comigo. E aí eu vi o pessoal falando algumas coisas assim pessoal, totalmente pessoais deles.
e colocando isso como padrão. Que nem o cara falando, eu vi uma vez um rapaz falando que o homem de Deus, que Deus falou pra ele que a mulher de Deus tem que ter faculdade, tem que estar querendo construir a vida dela. Peraí, gente, onde é que tá na Bíblia que a pessoa tem que ter faculdade pra namorar? Isso tem sido levado à risca pelas pessoas. As pessoas estão criando padrão nesse site, falando que Deus falou para elas. Só que o que a Bíblia tem a dizer sobre esse negócio de Deus falar com a gente? Como é que Deus fala com a gente? Hein? Deus fala através da Bíblia. Sim ou não, pessoal? Ou ele tem outro jeito de falar? A Bíblia diz assim, em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Lembrando, ó, Bíblia de Genebra, hein? Bíblia de Genebra, Bíblia de Estudo de Genebra. Em língua portuguesa, a única permitida para os calvinistas. Havendo Deus... Então, a Bíblia diz assim. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ora, o Filho, ele é revelado através da Bíblia, da Palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 diz: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Ou seja, não podemos acrescentar nada à Bíblia. Deus nos faz entender, nos dá experiências diferentes, mas falar diretamente conosco é somente através da Bíblia. Somente através da Bíblia. Então, se a pessoa teve uma experiência muito legal lendo o texto, ficou comovida, emocionada, por mais que tenha passagens da Bíblia e Deus tenha falado através da Bíblia, não quer dizer que a conclusão que ela tirou é Deus falando. Deus falando é o que está na Bíblia. A conclusão que ela tirou é outra coisa. É dela mesma. Minha mesma. Então você que está procurando respostas nessa área, procure só na Bíblia. Não procure em sites. A pessoa fica criando um monte de regra, um monte de padrão. Só pode namorar quem está na faculdade. Só pode casar quando tem grana. Peraí, pessoal. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Não está. Não está escrito isso na Bíblia. Não tem esses padrões. Estou inventando padrões. Eu fico preocupado porque as pessoas levam sem questionar, levam tudo a sério. Acreditam, concordam e seguem à risca sem questionar nada. E a Bíblia... E a única coisa que a gente não deveria questionar é a Bíblia. A gente questiona a Bíblia e vai pelo que esses sites falam. Isso não está certo. Isso vai te trazer sofrimento, isso vai te trazer dor. Dá certo com uma ou outra pessoa, mas com a maioria das pessoas não dá certo. Traz dor, traz sofrimento, traz angústia. A pessoa acha que porque pegou na mão tá pecando, porque deu um selinho tá pecando, e não tá pecando. Não é pecado. A Bíblia não fala isso. E fica sofrendo, e fica chorando. Às vezes até acha que não tem capacidade de servir a Deus. Eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, que você não tem capacidade de servir a Deus. Você serve a Deus porque Deus te escolheu, porque Ele te amou. Não é porque você tem capacidade. Então, você tem que aprender o que é pecado ou não na Bíblia, não em site de internet. Entendeu? Só que por outro lado, gente, eu não quero esculachar, não quero que vocês fiquem com raiva desse site. Não quero que vocês odeiem esse site. Pelo contrário, tem coisa boa também lá, tem coisa boa. São iniciativas relativamente novas. Então, eles estão errando, mas eles estão caminhando. Eles estão querendo fazer a coisa certa, apesar dos erros. Então, gente, filtre. Usa o filtro, que é a Bíblia de Estudo de Genebra. Não esqueça.
que é a Bíblia. Use a Bíblia para estudar aquilo, se aquilo está certo ou não. Se aquilo não está certo, então você diz não concorda. Se aquilo não está certo, então beleza. Legal, pô, eu quero uma pessoa que tenha faculdade para casar. Boa sorte para você, amigo. Boa sorte para você, amiga. Mas isso não está na Bíblia. Você pode escolher ou a pessoa com faculdade ou sem faculdade. Isso é uma escolha sua. Isso não é uma coisa que a Bíblia vai determinar para você. Que a Bíblia vai determinar para você. Então, gente, não fiquem com raiva desses sites. Não fiquem com ódio desses sites. Mas filtrem. Eles estão aprendendo. Eles estão gostando, talvez, dessa situação, onde as pessoas tomam sem questionar tudo que eles falam. Mas a gente não sabe a intenção deles. Pega aquilo que é bom e pega pra você. Aquilo que não é bom, joga fora. Assim como tudo na vida. Olha aí, vamos pra sessão de perguntas do Calvino Rivotril. Você quer mandar sua pergunta? Me segue lá no Twitter. www.twitter.com/CalvinoDaDepre. Calvino da Depre, escreve do jeito que está aqui embaixo, escrito. Primeira pergunta: Calvino, por que você tem falado tanto em armeniano? É um medo de falar o nome certo? Ô meu amigo, é o seguinte, todo ano chega, eu sempre quando eu coloco alguma postagem no Twitter ou no Facebook, o pessoal vem me criticar e falando assim: eu não sou calvinista e nem armeniano. Eu fico me perguntando o que a Armênia tem a ver com isso. O que tem a ver a Armênia? Meu Deus do céu! Calvino nasceu na França, foi para Genebra, na Suíça, o Armínio era holandês, a Armênia estava bem longe. O que tem a ver a Armênia com isso? Outra pergunta. Calvinista pode... Não, vamos para outra aqui. Outra pergunta: a vitória tem sabor de mel ou ela é predestinada e o mel já azedou? Ô pessoal, é o seguinte, toma muito cuidado com o mel, viu? Porque o mel dá diabetes. Você que é diabético, se aparecer uma vitória sabor de mel, pede mel light, tá? Não pede mel com açúcar não, porque senão você vai ter problema. Calvino, agora é sua vitória? Ó, depende. Os torcedores do Bahia não vão gostar muito dessa história não, tá bom? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Calvino, como eu faço para saber se eu estou predestinado à Mega Sena, para ganhar na Mega Sena? Ó, irmão, eu não sou Chico Xavier não. Eu não sei das coisas, tá bom? Só que eu posso até falar. Mas você tem que me pagar o trízimo do seu prêmio. Calvino, o que você acha de Santo Agostinho? Santo Agostinho é legal, cara. É legal. Ele era o santo padroeiro dos predestinados antes de eu aparecer. Antes de Calvino aparecer, ele que era o rei da parada. Ele era o padroeiro dos predestinados. Calvino, existe predestinado a ser pegador da igreja? Pegador, irmão? Vai se converter, rapaz. Que isso? Pegador? A gente tem que escolher esperar, rapaz. Vai ficar mordendo a maçã assim? Não pode, tá? Isso aí, pessoal. Vamos acabando aqui. Escolha esperar, escolha tomar atitude, ser homem, cabra macho e honrar as calças que veste. Mas seja fiel a Deus e só acredite no que está escrito na Bíblia. Eu brinquei falando que a Bíblia tem que ser de estudo de Genebra. Brincadeira. Só se você for presbiteriano, aí tudo bem. Se você for batista, você não pode usar a Bíblia de estudo. Nós não podemos, tá? Se você for anglicano, use também o livro comum de orações. Se você for congregacional, aí você escolhe qual Bíblia que você vai usar, tá bom? Mas fica à vontade, tá? Então, falou pessoal, boa sorte e que tenha uma semana predestinada, um mês predestinado e é isso aí.